Olá, bom dia! Mais uma Questão de Direito, sua aula, seu curso. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a incorporação imobiliária. Ela apareceu no cenário brasileiro, dentro do contexto do mundo dos negócios imobiliários, através de uma lei. Essa lei, professor, mas é uma lei antiga. É antiga, mas foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Nós temos a Lei 4.591 de 64. Professor, que lei antiga é essa? Ela é antiga, mas é a lei da incorporação. Quem atua no direito imobiliário sabe que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, não é? A primeira forma de adquirir propriedade no Brasil é a forma originária. Um grande exemplo que eu trago é o uso capião. Atualmente, o uso capião, nós temos dois procedimentos, o procedimento extrajudicial e o procedimento judicial. Cuidado, hein? Muita gente, vou fazer extrajudicial que é mais rápido. Não é todo caso que você consegue fazer extrajudicial. Por quê? Por que eu explico isso? Porque o extrajudicial tem vários requisitos para que você possa fazer o uso capião extrajudicial. Então toma cuidado, tá? Normalmente o uso capião mais utilizado ainda é o uso capião judicial. Sem falar que o extrajudicial, em algumas situações, pode ocorrer uma ação de nulidade. Se tem evidências de litígio, seria inseguro fazer esse uso capião. Tem que ser analisado o caso concreto, tá bom? Não é melhor um ou outro, depende do caso concreto. Esquece a forma originária de adquirir propriedade no Brasil, vamos falar da forma derivada. E a forma derivada, nós temos aí o mundo dos contratos imobiliários. Nós temos vários contratos imobiliários, né? Tirando os contratos imobiliários da relação locatícia, o contrato de locação, o contrato de comodato, os contratos acessórios, como o contrato de fiança, tipificados dentro do Código Civil, nós temos os contratos imobiliários propriamente ditos de direito imobiliário. Quais, professor? Vou trazer exemplos aqui, pelo menos 5. Compra e venda, promessa, compromisso de compra e venda, também cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, sem falar o contrato preliminar, que é aquele contrato simples só para fechar o negócio, que substituiu a proposta e o aceite. O corretor atualizado, o corretor ligado, né, no mundo dos negócios, ele não faz mais proposta e aceite, ele faz um contrato preliminar para amarrar o negócio, contrato bem feito, 2 laudas apenas, 2 folhas apenas, mas amarra o negócio de uma forma muito mais segura, tá? Então, vale a pena lembrar. Então, olha só, nós temos 2 formas de adquirir propriedade no Brasil, hein? Originária, deixa de lado. A derivada, ou secundária, que é através da compra e venda, dos contratos, da alienação, ok? Vale a pena lembrar o artigo 108, né, o 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita através de escritura, né, escritura pública. Então, se liga nisso, também é importante. Quero falar com você aqui, nós temos o Instituto da Incorporação Imobiliária que surgiu, que nasceu em 64. A incorporação imobiliária, o grande objetivo era realmente regularizar no nosso país as compras e vendas através de promessas. A promessa de compra e venda, às vezes chamada de compromisso, é vender algo que eu não tenho ainda construído. Quando você compra um imóvel na planta, você está comprando o quê? Um imóvel construído? Não, você está comprando uma promessa. Uma promessa, uma obrigação de fazer, uma fração ideal, algo que vai ser entregue ainda, que vai ser construído. Nós compramos imóveis na planta acreditando que o projeto tudo vai dar certo, não é isso? Em 64, com essa lei, o grande objetivo foi ajudar a economia do país, dar mais segurança também. Porque a incorporação imobiliária, ela vem para dar segurança. Porque muitas vezes quando eu compro com você, sem por trás ter uma incorporação imobiliária, o negócio não seja tão seguro assim. A incorporação imobiliária, ela é fiscalizada, ela é constituída no cartório de imóveis, e eu, para que eu consiga o registro da incorporação imobiliária, eu tenho que entregar vários documentos para o cartório de imóveis. Entre esses documentos, eu preciso provar que eu existo, eu preciso provar que eu não estou devendo para ninguém, eu preciso provar que a obra, né, vai acontecer, existem os projetos. Existem vários documentos, que até nós temos algumas alterações de estado para estado, de cartório para cartório. Nós temos os documentos chamados documentos obrigatórios e alguns documentos facultativos. Dependendo do cartório, ele aplica o princípio da autonomia e pode exigir um documento a mais, vários documentos a mais ou a menos, né? Mas fato é que quem compra um imóvel na planta e existe uma incorporação por trás, normalmente tem uma segurança muito maior do que comprar um imóvel na planta de uma situação que não existe incorporação. Então, o grande objetivo da incorporação, quando ela surgiu, foi dar segurança e ajudar a economia do país. Porque quanto mais segurança eu tenho de comprar, mais eu compro, e isso movimenta o mercado.
Então, a principal ideia, a principal função da incorporação na época, além de resolver uma situação, um contexto, né, de um negócio imobiliário, foi também ajudar a economia do país, tá? Vale a pena lembrar quem pode incorporar. Tô gostando de ver, tá bombando as perguntas já, hein? Legal. Quem pode incorporar, professor, no Brasil? Quem pode? Responde para mim, vou responder. Presta atenção, olha só. Pessoa física ou jurídica pode incorporar. Professor, peraí, eu não tenho CNPJ, eu sou pessoa natural, pessoa física, eu posso incorporar, fazer uma incorporação? Pode sim, pode sim. A pessoa física também pode fazer incorporação, tá? Então se liga nisso. A pessoa jurídica também. Vale a pena lembrar que eu não preciso ter Cresce para incorporar. Tinha até uma discussão, tá? Não existe essa obrigação, essa obrigatoriedade. Posso ser corretor, posso não ser corretor. Então quem pode incorporar, pessoa física ou jurídica? Posso ser corretor, posso não ser corretor. Uma confusão que é feita em relação à incorporação, muita gente acha que a incorporação é o construtor. O construtor pode incorporar, claro que pode, mas às vezes o construtor é só construtor. É um negócio diferente, né? A incorporação, muitas vezes, o incorporador nem construtor é. Por isso você, corretor que está nos assistindo, muitas vezes você presta um serviço, né, de corretagem, e aí você olha dentro daquele stand de vendas do imóvel na planta, você fala, nossa, vendas uma empresa, né, normalmente uma imobiliária, construção a outra empresa, incorporação a outra empresa. Muitas vezes faz confusão, né? Nossa, mas incorporação não é construção, construção não é incorporação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O construtor, ele pode até também ser incorporador, mas se ele não quiser, se não é o negócio dele, ele vai só construir. E nós temos no Brasil muita gente que é incorporador e construtor e muita gente que é só incorporador e só construtor. Qual que é a vantagem do incorporador? Então, você que está nos assistindo e está pensando em ser um incorporador, até você corretor de imóveis, você investidor. A vantagem do incorporador que ele vai passar por um procedimento, entrega de documentos, procedimento inclusive documental. Com a aprovação desses documentos, ele vai conseguir a aprovação do registro dessa incorporação e com isso ele vai vender algo que não foi construído, porém mais palpável para o consumidor. E com isso ele consegue também, muitas vezes, ele consegue com muito mais facilidade a parceria de uma instituição financeira, até para fazer o projeto. Então a grande vantagem de ser incorporador no nosso país é que você consegue vender com mais facilidade, porque isso gera uma segurança para o comprador, para o consumidor. Existe uma relação de consumo aí, já declarada pelo Supremo. Quando você é incorporador, você vive uma relação de consumo, você se tornou um fornecedor de produtos e serviços. Do outro lado, existe um consumidor. Então, há que se falar em um contrato de adesão ou uma relação de consumo. O que vale a pena aqui? Quando eu consigo esse registro da incorporação imobiliária, eu tenho muito mais facilidade, acesso a uma instituição financeira que queira financiar, que queira me entregar crédito para que eu possa desenvolver esse projeto. Então, a incorporação, qual que é o lado positivo dela? É melhor o consumidor comprar um imóvel de uma incorporadora, que foi devidamente fiscalizada pelo cartório, que realmente foi aprovado esse projeto e foi registrada essa incorporação, do que talvez comprar de um pequeno construtor, onde esse construtor eu vou pagar e ele vai sumir. E o risco é maior. A incorporação ela já é mais fiscalizada, existe uma lei, né? O incorporador ele só consegue incorporar o registro da incorporação no cartório de imóveis competente após a entrega de todos os documentos, de vários documentos, né? Então é uma situação, um status de segurança jurídica muito maior. Tá? Então vale a pena. Não que, professor, 100% de chance de nunca dar erro numa incorporação. Não é isso, mas é muito mais seguro. Né? Isso é que nem o imóvel com registro e o imóvel sem registro. O imóvel com registro é muito mais seguro que uma posse, não é verdade? Então, vale a pena ficar atento nesse sentido. Quando eu falo da incorporação, então nós temos uma lei que regulamentou o Instituto da Incorporação no Brasil, é a lei que o cartório deve seguir. A incorporação, eu costumo dizer que ela é dividida em pelo menos 3 fases. A primeira fase, quando você vai fazer uma incorporação, é localizar o imóvel, ou os imóveis, né, que você vai comprar, adquirir, para fazer esse projeto, esse planejamento, né, desses imóveis que serão vendidos na planta. Então, a primeira etapa é realmente fiscalizar, pelo menos entender como que funciona, né, a aquisição desses imóveis. E eu falo isso porque o professor
que faz muita incorporação para muitas construtoras, incorporadoras, o professor é muito atuante no direito imobiliário na advocacia, não só nas aulas, muitas vezes a compra mal feita pelo incorporador de imóveis com vícios documentais ou de solo, isso impacta no projeto. Eu costumo dizer também que a incorporação não é só ter um bom advogado de direito imobiliário, um especialista em direito imobiliário. Eu preciso ter uma boa equipe, eu preciso ter um bom corretor, eu preciso não só um corretor, mas vários, eu preciso ter talvez um economista, um contador. Por quê? Uma equipe muito bem formada. Porque a incorporação, qualquer erro, pode gerar prejuízo ao incorporador. Se eu compro um imóvel, ou melhor, alguns imóveis para fazer um projeto, uma incorporação, um prédio, se eu paguei acima do valor de mercado, não bateu os cálculos com a construção que será feita, e aí? Eu tenho um custo com apartamento de 300 mil, só que o projeto naquela região não pode ultrapassar de 300 mil reais cada unidade. Ou seja, olha o prejuízo que vai ter, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Por isso, o começo da incorporação, você que está pensando em ser incorporador, você que quer entender esse mundo da incorporação, muitas vezes muito bem remunerado, você precisa entender que o começo é tudo. Eu preciso sim analisar antes de comprar qualquer terreno, qualquer imóvel, antigo ou novo, para fazer a demolição, para fazer o projeto da incorporação. Nós tivemos um caso em São Paulo, onde foi comprada uma área, foi uma falha de projeto, uma falha de planejamento. Essa área ela estava contaminada, ou seja, da área total, das 6 casas que foram compradas, essa área, nós tínhamos aí pelo menos 3 casas, 3 terrenos que estavam contaminados. Por quê? Porque lá no passado, através da certidão paroquial, foi descoberto aí que tinham corpos enterrados ali, porque foi uma igreja, né? Uma capela, não uma igreja, e tinham corpos enterrados ali. Então essa área estava contaminada. É claro que tem os termos técnicos aí, tem os laudos, né? Tem uma forma de esclarecer isso. Mas olha que interessante, ou seja, não deu para aproveitar a área total. Teve que mudar o projeto. Com essa mudança de projeto, a incorporação se pagou, mas não gerou lucro. Olha o risco, hein? Então essa primeira fase, a aquisição dessa propriedade, desses terrenos, é uma fase muito importante, né? Precisamos tomar muito cuidado, porque qualquer erro nessa primeira fase vai atrapalhar todo o projeto, tá bom? Então, vale a pena a atenção. A segunda fase já seria a segunda fase, uma fase de entrega de documentos no cartório. A prenotação, vários documentos que eu vou entregar ao cartório, cumprindo aí a prenotação, talvez algumas devolutivas, né, algumas notas devolutivas, eu vou complementando com as documentações solicitadas pelo cartório de imóvel, até então chegar na terceira fase, que seria o registro da incorporação imobiliária, né? Então, falando aqui de uma forma didática, uma forma mais simplificada aqui, claro que isso é muito complexo, né? Não só a parte de documentação, mas também nós temos que respeitar a lei, precisaríamos de mais tempo para conversar, um curso realmente muito avançado nesse sentido, tá? Quando eu falo da incorporação, a terceira fase seria o registro da incorporação, onde o incorporador, aí sim, já poderia começar a vender essas unidades, essas frações ideais. É aí que o incorporador já teria acesso, talvez, aí a uma ajuda, uma parceria de uma instituição financeira. O bacana da incorporação imobiliária, que por mais que o empreendimento não foi construído ainda, eu já posso vender algo regular. Eu não estou vendendo algo irregular, estou vendendo algo regular, né? Então, o imóvel na planta já foi devidamente aprovado, inclusive pelo cartório. Então, quando eu faço a venda dessas unidades, eu estou já vendendo algo regular, né? Mesmo que não tenha construção. Olha que interessante. O contrato correto na incorporação é o compromisso ou a promessa? O correto é a promessa, hein? Bons departamentos jurídicos, quando fazem esses contratos, é promessa de compra e venda, instrumento particular de promessa de compra e venda. A partir do momento que o empreendimento foi construído, e já é palpável, aí eu trabalharia com compromisso, tá? Então, vale a pena, na prática é aplicado fungibilidade, né? Tanto faz, é um contrato que vai amarrar as partes em direitos e obrigações, mas nós teríamos sim o contrato mais adequado, o contrato mais correto, tá? Então vale a pena lembrar. Você que está pensando em ser incorporador, quem pode ser incorporador então? Pessoa física ou jurídica, corretor, construtor, todo mundo pode ser incorporador. Ponto positivo de incorporar, professor, é realmente vender algo, não foi feito ainda, mas está regular. E a facilidade de conseguir parcerias, instituições financeiras para financiar esse projeto. Por isso eu falo, professor, a incorporação, eu tenho que ter um número X de unidades? Tem que ser um prédio? Não, a incorporação pode ser 3 sobradinhos.
3 sobrados, 3 casinhas, já é uma incorporação, tá? A incorporação sempre no coletivo, não é singular, mas já seria uma incorporação. Então, vale a pena sim. A lei que trata do assunto, então, 4.591 de 64, nós temos muitas jurisprudências, né, em relação a isso também, normas da corregedoria também, nós temos as normas da corregedoria estaduais que vão tratar desse assunto. Claro que a incorporação, nós ficamos também muito presos aí ao plano diretor de cada cidade, né, então vale a pena sempre você ficar atento. Também deve ser feita uma análise da situação real do imóvel, né, a matrícula, a certidão de propriedade atualizada, a transcrição. Vale a pena também sempre verificar questões ambientais, para verificar se é área de preservação ambiental ou não, área de APP, né, ou área tombada, o tombamento. Você sabe que o Estado, o município, a União pode tombar a sua casa a partir do momento que ela quiser, né? Pode fazer isso, então vale a pena sim, tá? Tudo isso é toda uma construção de um projeto. E volto a falar, incorporador não basta ter um advogado especialista na área, tem que ter uma equipe muito boa, tem que ter você lá como corretor. Poderia falar um pouco sobre a incorporação no capital social da empresa? A abertura de matrícula sobre a fração incorporada? Volto a falar que a incorporação, existe um boato muito grande, né? Ah, o incorporador tem que ser pessoa jurídica, tem que ser CNPJ. Não, o incorporador pode ser pessoa física também, né? Então vale a pena. O incorporador pode ser corretor de imóveis ou não, né? Então vale a pena também. Sendo pessoa jurídica, claro que essa empresa vai ter essa finalidade, né, de empreendimentos imobiliários. Então vale a pena ter atenção em relação a isso, ao capital social. Esse capital social, não vamos ter grandes alterações em relação a uma empresa comum, a uma hold, né? Pessoa jurídica é pessoa jurídica, né? Então tem que ter o contrato social e a finalidade. A finalidade é importante para não ter esse desvio de finalidade, para que a gente não tenha dor de cabeça no futuro. Mas a hold PJ, ou ainda, né, uma incorporadora PJ, tendo a finalidade de incorporar de projetos imobiliários, cumpriu a finalidade dentro do contrato social. Vale a pena também aqui falar sobre a matrícula, né? Quando eu consigo o registro da incorporação, o ideal é que eu já tenha por trás aí talvez uma instituição financeira para ajudar no projeto, para ajudar na construção desse planejamento imobiliário. Mas vale a pena também lembrar que com o registro da incorporação, eu estou vendendo, por mais que seja algo que vai ser construído ainda, eu já posso vender uma fração ideal. O bacana mesmo, algo positivo da incorporação, realmente é isso, né? Eu estou vendendo algo que eu vou construir, um projeto, um planejamento, mas a partir do momento que eu já tenho o registro da incorporação imobiliária, eu já consigo vender a fração ideal, a matrícula, né? O direito de matrícula. Então isso é muito importante para quem está comprando, é uma segurança para quem está comprando. Até numa briga judicial, o incorporador ele leva vantagem, tá bom? Então, legal, bacana, gostei da sua pergunta. Qualquer dúvida também tem o e-mail do professor, tá bom? Nesse momento vamos encerrar a nossa aula de hoje, não vai perder as próximas aulas. Eu agradeço a você, sucesso e boa semana. Tchau!